Salve rapaziada, começando mais um vídeo. No vídeo de hoje aqui a gente vai fazer uma tier list aqui dos melhores atacantes do Brasileirão 2025. Eu vou ranquear alguns deles aqui nessas categorias que vocês podem ver, como já tá. Na categoria melhor, só vou deixar um jogador. Na categoria de baixo a gente vai botar os outros que são excelentes. Ali no meio a gente vai botar aqueles atacantes que são bons, como vocês podem ver na tela, como tá escrito. Aqueles que vão ser reserva, mais pra baixo. E por último, aqueles que realmente não dá e que você não vai querer no seu clube nem de graça, rapaziada. Então, vamos lá. Aí eu peço para você se inscrever no canal, deixar o like, comentar se você gostar, porque ajuda e fortalece o canal. Estamos crescendo aí com esse novo projeto e espero que você possa ajudar. E é isso. Vamos lá. Pablo, Pablo do Esporte. Rapaziada, eu vou falar uma coisa para vocês. O Pablo nessa temporada pelo Sport, só pelo Brasileirão, ele tem 12 jogos, um gol e um cartão amarelo, rapaziada. Realmente não é a melhor fase dele, né? Como já tá veterano, já tá em decadência na carreira. E infelizmente não deu certo no esporte. Caiu ano passado com o Atlético Paranaense, né? O Atlético tava em crise ano passado. E o Pablo não conseguiu render lá. E aqui também no esporte não tá conseguindo fazer absolutamente nada. Então, creio que você não vai querer esse cara no seu time, né? Nem na reserva, né? Então, nada contra o jogador. É só elecando aqui e analisando os dados e a temporada do futebol brasileiro. Então, a gente vai botar o Pablo aqui no não dá, velho. Porque realmente ele tá muito mal no esporte. O esporte é o lanterninha. Por si só já fala, né? Bom, agora vamos pro Everaldo, do Fluminense. O Everaldo jogou em dois times nessa temporada no Brasileirão, pelo Bahia, né, no início, e agora pelo Fluminense. Cara, eu acho o Everaldo um bom atacante, cara. Não creio que seja algo assim fora do normal, né? Realmente é um atacante que não faz muitos gols, que não aparece muito, ele só tem apenas dois gols nesse Brasileirão, 19 jogos. Para um centroavante é realmente muito ruim, para ele. Então, analisando assim friamente pela torcida do Fluminense e a torcida do Bahia, é, o Everaldo seria um bom reserva, cara. Um bom reserva. Aquele cara que fica ali na reserva, que vai entrar em alguns jogos, vai te ajudar, né? Vai fazer alguns gols, vai dar um passe, né? Para alguns jogadores fazerem gols. E ele pode ajudar sendo reserva. Não acho que seja um cara para ser titular numa Série A assim. Que você possa colocar nele toda a esperança do seu time de gols. Porque é um centroavante que oscila muito e tem pouquíssimos gols no Brasileirão. Vamos pro próximo aqui. O William José. Cara, o William José no Bahia tá fazendo alguns golzinhos, né? Ele tem 4 gols pelo Bahia, 4 assistências nessa temporada. Ele é um atacante que sai um pouco da área, né? Tá um pouco mais pesado. É, é um cara técnico, sabe tocar bola, fazer um drible, fazer uma jogada pra preparar a bola para seus companheiros fazer o gol. Um pivô também dele é bom. Mas eu não acho ele um grande atacante assim pra você botar no seu time, precisando de nessa fase dele, né? Precisando ser o homem gol pra poder confiar ele o seu time. Então, o William José, deixa eu ver em que categoria eu coloco esse cara, velho. Eu vou colocar aqui reserva, cara. Coloco ele como reserva porque não tá o time do Bahia é muito bom, é lógico, né? Que ele joga em um time bom que ajuda muito ele e a bola chega, né? Eu não acho que ele seja um atacante assim que dá pra você confiar de titular no seu time, não tendo muita qualidade. Cara, o Bright White. O Bright White no Grêmio é um jogador que faz alguns gols, dá alguns passes, mas na maioria dos jogos ele não aparece tanto, não faz muito gol, né? Faz gol em um jogo, em outro passa 3 jogos sem marcar. É um centroavante que não aparece muito e sai um pouco da área, né? É um atacante ele, cara. Já que não tá fazendo diferença alguma, cara. Eu vou colocar aqui no reserva também, cara. Porque
É um jogador que faz gol de vez em quando, mas não aparece, entende? Não é aquele cara que você confia firmemente pra colocar como o homem gol do seu time. Sacha. Sacha, eu acho Sacha um baita de um atacante de umas 3 temporadas para cá, desde 2022, né? Ele vem fazendo gols no Brasileirão, fazendo a diferença. Ano passado salvou praticamente o Bragantino do rebaixamento. Eu achava o Sacha um atacante não muito bom, né? Nesses últimos anos ele mostrou que é diferente, que tá em uma boa fase e que tá jogando muito bem. Não é aquele cara que é totalmente dispensável, não era, né? Dispensável, mas como eu disse, de uns 3 anos pra cá ele vem jogando bem, fazendo gol, fazendo muita diferença no Bragantino. É o homem gol do Bragantino. Então eu boto o Sacha aqui como um bom atacante, cara. Iria ajudar seu time muito, que tá em uma excelente fase. O Sacha. Gabigol, rapaz, eu acho que eu vou ser um pouco polêmico nessa daqui, hein? Custo-benefício realmente pro Cruzeiro não tá sendo bom, porque é o cara que ganha muito e não tá sendo utilizado. É reserva na maioria dos jogos. No Flamengo já vi em baixa, já desde 2023, não aparecendo muito e não fazendo muitos gols. É um cara que hoje em dia não faz a diferença, rapaziada. Nem como reserva entrando, ele fez um gol contra o Bahia, realmente ajudou, mas é um cara que eu acho que não dá pra se confiar, rapaziada. É um cara que vem em baixa na carreira e que teve bons momentos nos últimos 3 anos, um ou dois em 2 jogos que ele fez a diferença, assim, na final da Copa do Brasil. Nos últimos 3 anos, o cara só tem isso. E pelo Cruzeiro agora contra o Bahia fez um gol, um golaço pra poder virar o jogo. Então, Gabigol, eu boto você aqui no não dá por causa do custo-benefício e por causa que você não tá jogando nada. Igor Jesus já saiu do Botafogo, porém nessa tier list ele está aqui, então a gente vai analisar aqui a passagem dele desse ano pelo Botafogo. E nesse ano ele não foi tão bem como no ano passado, né? No ano passado ele jogou bem, foi um baita jogador, né? Um dos principais responsáveis pelos títulos do Botafogo, Copa do Brasil e Libertadores. Também nesse ano fez um gol contra o PSG no Mundial, um gol de excelentíssima importância, né? Hoje tá no Nottingham, acho que é Nórdica, se não me engano, Nottingham Forest. E fez um gol em uma competição europeia, não me lembro qual. Eu acho esse cara um bom atacante. Acho esse cara um bom atacante, cara. Ele foi pra seleção brasileira, fez alguns gols. Então eu vou colocar ele aqui como não, um bom atacante não, ele é um pouco mais acima, né? Mesmo estando embaixo esse ano ele fez a diferença, né? Tô aqui aí, excelente ou bom atacante, tô tentado, né? Como o Botafogo no ano passado, quando teve um time que proporcionou ele a fazer gols e a jogar muito bem, nesse ano o Botafogo realmente não tá bem. Ele também não estava, vale ressaltar aqui. Porém, quando os caras estiveram na melhor fase, ele entregou, rapaziada. Ele apareceu e jogou muito pelo Botafogo, então bota aqui, ó, como um excelente atacante. Se você armar um time bom, um estilo de jogo bacana, ele vai te ajudar pra caralho, velho. Acho que ele vai te ajudar bem. Vamos lá, Yuri Alberto. Yuri Alberto, acho o Yuri Alberto um bom atacante, muito bom atacante. É um cara que perde gols, vai perder uns dois pra poder fazer um, vai. Mas que ele gera de jogo na última linha, atacando a última linha, ele é muito rápido, né? Ganha de quase todos os zagueiros na velocidade. Faz seus golzinhos no Corinthians, né? É um cara importante. Mas eu não sei, velho. Eu não sei, velho. Nessa temporada ele vem jogando bem, vem fazendo seus gols no Brasileiro e em outras competições. Eu não sei, eu boto ele como um bom atacante. Vou colocar ele aqui nessa categoria. É um cara que é bom por quê? Porque ele ainda não ganhou aquele título pra se firmar completamente. Não foi aquele cara decisivo em um título grande
de um clube. No Corinthians ele tá jogando e tem essa possibilidade. O Corinthians tem um baita de um time. Ele faz a diferença, mas não sei se você dá pra confiar ele ser o homem gol em um baita de um time. É lógico que ele vai fazer gol, ele é um cara de fases, né? Tem fases que ele tá boa, tem fases que ele. Tem horas que ele tá boa e passa um período longo sem conseguir jogar bem. Então eu coloco ele ali como bom, mas se ele ganhar um título, a Copa do Brasil esse ano, sendo relevante, eu subo o nível dele. Pedro Raul, velho. O Pedro Raul tá fazendo seus golzinhos aí no Ceará, né? Nas últimas temporadas não foi bem, no Vasco ele passou pelo Vasco, não jogou bem. Pelo Corinthians também não foi bem. Pelo Ceará ele tá fazendo os golzinhos aí no Brasileiro. Cara, esse cara jogou muito no Goiás, mas depois que saiu não fez nada em clube nenhum, velho. Tá se recuperando agora no Ceará. Eu coloco aqui como reserva, velho. Porque não é um cara dispensável, né? Ele vai te ajudar em algum momento, então entrando pra fazer gol eu coloco ele aqui no reserva. Vamos lá, Ener Valencia, velho. Ener Valencia é um bom atacante, velho. Um baita de um atacante. Porém, no momento mais decisivo do Internacional, ele pipocou na, na Libertadores 2025. Ele perdeu 3 gols importantíssimos pro Inter. A gente tá analisando aqui pelo Brasileirão, sim, pelo Brasileirão, mas eu pego alguns momentos também lá atrás pra poder analisar e poder completar o jogador. Vamos lá, velho. Ener Valencia, velho. Ener Valencia, velho. Eu coloco o Ener Valencia. Olha, eu vou te dizer, cara, como ele pipocou no Internacional e não vinha jogando bem, eu boto o Ener Valencia aqui como reserva, velho. Porque no Inter que tinha aquele time que já não era muito bom, já não é um dos melhores internacionais, né? Ele era reserva, velho. Entende? É lógico que ele pode se recuperar, poder fazer seus golzinhos, mas ele já não era muito utilizado no Inter, né? Então deixo aqui como um reserva nessa fase, né? Flaco Lopes. Cara, Flaco Lopes tá jogando um absurdo, velho. Um absurdo. Então eu vou segurar ele pra poder decidir com os outros aqui quem vai ser o melhor. Vamos lá. Pita. O Pita é um atacante que faz gol, hein? Pelo Cuiabá fez gol pra caramba em 2023. Nesse ano não tá fazendo tantos gols quanto fez lá no Cuiabá. Mas eu acho o Pita um bom atacante, velho. Acho o Pita um bom atacante. E ele aparece em alguns momentos e vai te ajudar, velho. É um cara pra você ter no seu time. Juninho. Cara, esse Juninho aqui não jogou quase jogo nenhum no Flamengo, né? Ele é um reserva. Aqui a gente tem que analisar o time do Flamengo também, né? Um baita de um time, né, velho? O time do Flamengo, a maioria é craque, né? Jogadores de altíssimo nível. Então não dá muito espaço pro Juninho. Eu acompanhei alguns lances dele no time que ele tava antes de vir pro Flamengo e vendo o estilo de jogo dele, acho que ele ajudaria todos os outros clubes do Brasileirão, velho. Então eu acho ele aqui, nesse momento, como um bom reserva, velho. É um cara que vai te ajudar. O Daverson. Cara, o Daverson tá em baixa no Fortaleza, velho. A torcida tá brigando com ele. E ele já não vem jogando bem já há algum tempo. O time tá em crise e o Daverson não entrega quase nada. Então o Daverson hoje em dia no Brasileirão de 2025 e nesse ano é um cara que nem de graça você iria querer no seu time, porque tá em baixa e já não vem jogando bem há bastante tempo. Germancano, velho. Germancano. Germancano é um excelentíssimo atacante, velho. Um atacante de elite, velho. Porém, como a gente tá analisando aqui desse ano no Brasileirão, o Cano hoje. Cara, onde eu coloco o Cano, velho?
Olha, o Cano tá fazendo alguns gols, ele tá vindo da reserva, né, no Fluminense. Alguns jogos ele é titular, revezando com o Everaldo, velho. Mas nesse ano de 2025, velho, acredito que ele ajudaria alguns times, né? Reserva não dá pela idade, né? Ele não ia querer ficar em reserva de nenhum time saindo do Fluminense. Ele vai pra um time menor pra poder se titular. Eu coloco o Cano hoje como. Eu vou colocar aqui, velho. Deixa eu ver. Vou colocar ele como um bom atacante, velho. Um bom atacante. Ele ajuda aqueles times que estão. Não é mais times que estão brigando pelo título, né? Não são os protagonistas do brasileiro. Mas eu acho que ele num time que não briga por. Ali no meio de tabela pra baixo, ele faz diferença. Acho que ele faz gols. O Vergete. Cara, esse cara aqui faz o gol, faz o gol. Joga bem, aparece em alguns momentos. A torcida do Vasco critica muito ele com a bola no pé, né? Mas quando precisa do Vergete pra decidir pelo alto ou bater no pênalti pra poder fazer o gol, ele aparece. Cara, eu vou colocar o Vergete aqui como um excelente atacante, velho. Acho que ele é um atacante excelente. Acho que ele, quando você precisa dele, ele aparece. Mesmo que não tenha muita técnica, né? Ele faz seus golzinhos e faz a diferença pro Vasco. Cagliari. Rapaz, eu acho esse cara aqui um bom atacante. Acho que ele ajuda o seu time, mas não acho que ele seja um nível de atacante de elite, né? Então, ele seria um bom reserva, velho. É um cara que vai entrar e vai te ajudar, vai fazer os golzinhos. Vai fazer uns golzinhos. Vitor Roque a gente segura. O Pedro também, nem se fala. Vamos lá, o Borré. Em que categoria eu coloco o Borré? O Borré mal joga pelo Internacional, né, velho? É reserva, entre alguns jogos. Gols é difícil dele fazer gols. O time também não ajuda, né? O Internacional essa temporada tá muito abaixo do que estava nas outras temporadas. Então, eu vou colocar o Borré. Eu coloco o Borré aqui como reserva, velho, hoje em dia. Que é um cara que, vindo do banco, vai te ajudar. O Lucero. O Lucero é um bom atacante, mas tá também em baixa no Fortaleza. O Fortaleza tá em crise, né? Brigando para não cair. Ele apareceu esse ano, fez uns golzinhos, mas tá em baixa, assim como o time todo tá em baixa. Mas eu acho ele bom, acho que ele vai te ajudar. Em um time organizado, ele te ajuda, velho. Então eu coloco ele aqui como um reserva hoje em dia. Partindo desse ponto aqui que eu tô analisando, eu vou colocar o Cano como reserva também. Por quê? Porque ele tá vindo do banco no Fluminense. E aqui não é pela história, né? Aqui é pelo futebol jogado no Brasileirão. Então, pra fazer justiça, eu boto o Cano aqui embaixo também, como reserva. David Washington saiu, né, do Santos, né? Ele é um bom jogador, então não dá pra gente analisar muito aqui. Então, como ele já não tá no futebol brasileiro, eu coloco ele aqui no reserva. Assim como o Janderson também, do Vitória, já saiu do Vitória. Eu coloco aqui como reserva, porque são dois caras que são bons jogadores, mas nesse momento da carreira deles eu não acho que seja caras assim pra se titular e donos de time, pra você confiar neles pra se titular numa Série A. Hulk, cara, o Hulk esse ano já não é o Hulk dos últimos anos, né? Já não é o Hulk que vinha sendo em 2022, 2021, onde ele foi artilheiro nato, né? Até 2023 fazendo os golzinhos. Ano passado apareceu também. Esse ano o Atlético tá mal, né? E não tá. Ele não tá jogando bem. Vamos lá, analisando assim friamente, eu coloco o Hulk aonde aqui? Cara, eu vou colocar o Hulk aqui como um reserva, velho. Apesar da idade, já tá chegando, ele já não é o mesmo, né? Tá em baixa na carreira. Então eu coloco o Hulk aqui. Por causa da idade mesmo, né? Ano que vem ele já vai estar um ano mais velho. E já
tá na decadência da carreira. Tiquinho Soares. Tiquinho Soares, eu coloco ele aqui como um reserva, velho. Ele faz a diferença pro Santos. Em alguns jogos ele faz gol, dá passe, mas na maioria dos jogos não aparece tanto. O Santos também não tá muito bem, ele também não. Então, hoje no Brasileirão de 2025, eles queriam um bom reserva. O Caleri também, o Caleri é um jogador bom, tá contundido. Não tá aparecendo muito nesse ano, mas vinha em um grande período sem fazer gol no São Paulo. Acho que ele tá também em uma fase em decadência, né? Pela idade e por tudo que ele vem fazendo nas últimas temporadas. Pode se recuperar ainda, né? Mas hoje em dia eu coloco ele aqui como reserva. Vamos lá, velho. Yuri Castilho. Yuri Castilho saiu do. Yuri Castilho saiu do Cuiabá. Foi pro Curitiba. E eu acho o Yuri Castilho um cara bom, velho. Mas não pros times de elite, né? Pra você confiar nele pra uma Série A ou pra algo assim. Então coloca aqui no não dá, velho. Se você quiser montar um time bom e um baita time, acho que ele não vai. Eu acho que ele é um bom reserva. Vou colocar aqui um bom reserva, velho, vindo do banco. Acho que ele pode te ajudar. Lúcio Rodrigues. Lúcio Rodrigues do Bahia. Ele é um reserva, velho. Ele é um reserva, porque já não joga muito no Bahia, né? Tava vindo numa fase que não era muito boa. Estava na reserva do clube. Caio Jorge. Caio Jorge, esse ano é artilheiro do Brasileirão. Vem jogando muito pelo Cruzeiro, então a gente segura. Kaiser pelo Vitória tem jogado bem, fazendo gols. É um cara que faz seus golzinhos e aparece quando acionado pelo Vitória. Acho que o Kaiser é um bom atacante, eu coloco aqui como um bom atacante. Eu acho que ele vai te ajudar. Creio que ele vai te ajudar. O Francisco da Costa aqui. O Francisco da Costa, ele é um bom atacante, ele vem fazendo seus golzinhos pelo Cuiabá. O Cuiabá tá brigando, né? Pela Libertadores, pelo quarto lugar no Brasileirão nessa temporada, ele fez seus golzinhos. Então nessa temporada, como ele vem jogando bem, eu coloco aqui como um bom atacante, velho. Hoje em dia é um bom atacante, vai te ajudar. Vamos lá. Quem será o terceiro, o quarto aqui desses? Creio que o quarto aqui será o Pedro. Porque minutagem, né? O Pedro não vem jogando todos os jogos do Flamengo. Ele é um excelente atacante, mas como a gente tá analisando aqui o Brasileirão desse ano, tem gente jogando mais que ele. Acho que esses três aqui vem jogando mais que ele. Não quer dizer que sejam melhores. Porém, vem jogando e vem fazendo a diferença aqui no Brasileirão desse ano. Então, coloco o Pedro aqui como o quarto. O terceiro desses aqui. Cara, é difícil, hein? Difícil, meu Deus do céu. Que coisa difícil, velho. Mas eu tenho que decidir, velho. O terceiro, pelo que vem jogando aqui, eu coloco o Vitor Roque. O Vitor Roque tá em ascensão. Tem feito gols, dando assistência. Mas eu acho que o Flaco ainda tá fazendo um pouco de mais de diferença pro Palmeiras. Mas ele facilmente pode ultrapassar o Flaco e se tornar o cara desse time do Palmeiras aí. Mas nesse dia de hoje, o Flaco vem jogando mais que ele. Porém, ele também vem jogando bem. E nessa crescente ele pode passar o Flaco, como eu tô dizendo. Mas hoje eu coloco ele como o terceiro. Agora é a briga boa, né? É o artilheiro aqui contra. É o vice-artilheiro e artilheiro. Deixa eu dar uma olhada aqui. Não, o Flaco não chega a ser o vice-artilheiro, mas tem 8 gols aqui pelo Brasileirão e uma assistência. Nesses últimos jogos aí ele vem fazendo gols e dando assistência. É um cara que faz a diferença pro Palmeiras, como eu já falei aqui. E o Caio Jorge nem precisa citar, né? Um artilheiro do Brasileiro. Fazendo uma diferença absurda, em uma temporada absurda pelo Cruzeiro. Então eu deixo aqui o Caio Jorge como o melhor centroavante hoje do Brasileirão e o Flaco Lopes em segundo lugar. É isso, rapaziada. Aqui foi a tier list. Se você concorda, discorda, pode deixar aí nos comentários. Peço que você se inscreva no canal também para dar aquela moral. Deixa o like aí. Tamo junto. Valeu, rapaziada.
Falou.